Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, passando aí por esses momentos e eu vim trazer a minha experiência para vocês. Nenhuma gestação é igual a outra, sim. Eu realmente achava que isso era totalmente impossível, que não, eu vou tirar de letra, se eu tiver um segundo filho um dia vai ser tudo perfeito, gente, que a minha primeira filha foi maravilhoso, não tive problemas nenhum, tudo certinho, uma gravidez comum. Do nada me vem esse presentinho de Deus me dizer que realmente é tudo diferente. As experiências que eu vivi com essa foram muito fortes, digamos assim, foi de um modo radical, assim, para me mostrar o mais profundo do que é diferença entre um e outro. Então, desde já eu estou aprendendo que os dois vão ser diferentes. Vamos começar pelos sintomas, gente. Eu não sabia, né? Lógico, no primeiro mês que eu estava grávida, no mês de maio, meu aniversário, eu estava preocupadíssima com o meu dia, né? Que eu ia curtir bastante, é isso aí. Então, assim que eu descobri a gravidez, eu estava trabalhando normalmente, CLT, eu trabalho, e como a gente está nesse momento de pandemia e tudo mais, eu tive os sintomas, fiz os testes, né? Comecei o processo do pré-natal e tudo mais, e logo já fui afastada, gente, pelo governo, porque saiu uma lei de que as gestantes não poderiam trabalhar presencialmente, e o meu trabalho era presencialmente, então eles me afastaram e o governo me assumiu, né? Naquele primeiro trimestre, tudo ok, fiquei em casa. Sem mais enrolações, vamos lá. Sintomas. Pra mim, né, estava tudo normal, mas eu tava tendo corrimentos, borra de café com sangramentos. Então, pela manhã, eu acordava com a borra de café e parava. Simplesmente até a tarde inteira ficava tranquilo. Aí às vezes pra noite, umas 6, 7, por volta desse horário, saía um sangramento. Ou às vezes durante o dia você fazia algum esforço, porque na época eu estava trabalhando, então eu não sei se o movimento que eu fazia, a correria do dia a dia, acabava ocorrendo sangramento. Às vezes era pouco, às vezes era muito. Pra mim tava tudo normal, estava começando a descer pra mim, então eu não tava nem aí. Mas esses foram os sintomas que eu tive. Foram todo o processo que eu passei. Por volta de uma semana, mais ou menos, eu fiquei assim, uma semana. Nesse mesmo esquema, de manhã borra de café, de tarde um pouco de sangue, às vezes um pouco forte, às vezes mais fraco, e cólicas. Normal, de uma menstruação. Até cheguei a pesquisar no Google, né? Falei, vai ser alguma coisa muito terrível, né? Aí apareceu tumor, apareceu não sei o que. Eu falei, pronto, ai Jesus. E no por último do último dos sintomas estava lá gravidez. Mas eu nunca ia imaginar, enfim. Aí eu estava bastante enjoada, mas enjoo, eu sempre fui enjoada. Então eu andava de carro, eu tava enjoada. Eu comia alguma coisa, ficava enjoada. Do nada eu enjoo. Eu sempre fui assim, é meu organismo. Eu não sei o que que dá. Eu não sei se eu preciso ir no oculista, né, para ver meus óculos e para essas belezinhas aqui. Se deve ter alguma coisa a ver, mas enjoos, tonturas e muito sono. Isso eu lembro que eu tinha muito sono. Quando eu estava em casa com a minha filha curtindo a folga, ela ia brincar na rua, eu ficava de olho nela, né? Porque o sofá era de frente pra rua. E aí, às vezes, eu apagava, cochilava assim de um jeito, eu falava, meu Deus, eu dormi. O que aconteceu? Será que eu tô tão cansada assim? Eu dormia do nada, dormi, acabou. E aí, né, e a minha filha começou a ficar muito apegada a mim, né? Eu não sei se é meio que uns sintomas, mas é uma coisa que passou na primeira fase, assim, que eu acho que vale a pena reforçar, porque foi incrível. A minha filha sempre foi grudada com o pai. Sempre. Ela, né?
Mãe, beleza? Oi, tudo bem? Um beijo, tchau e meu pai. O pai chegava, era o pai, e né, nos momentos assim de brincadeira ela escolhia o pai, enfim, eu ficava tranquila, né? Porque dizem que menina é mais apegada ao pai. Mas ela começou a voltar pra mim e ela nunca foi assim. Ela queria carinho, ela queria atenção, ela queria me abraçar, ela queria me beijar. E eu ficava, gente, mas ela tá meio estranha, né? O que que tá acontecendo? Até meu marido começou a perceber, porque aí ela começou a me escolher nas coisas, nas brincadeiras, né? E a gente brinca com ela, assim, e ela escolhia sempre ele pra brincar, sempre ele pra. Enfim. E do nada ela começou a me escolher. Aí eu ficava tipo, uau, ela tá começando a mudar, né? Porque dizem que pós esse período, né, inicial aí que a filha fica bem apegada ao pai, elas voltam depois pra mãe, né? Porque aí começa a adolescência e quer, né, uma intimidade maior com a mãe e acaba largando o pai. Eu falei, nossa, começou já a minha fase. Mal eu sabia. E ela já tava sentindo, né? Foi tipo um instinto. E eu achei muito legal isso. E, né, a gente achou muito estranho. Chegamos a cogitar alguma coisa assim do tipo, só que não, a gente falou, não, deve ser alguma fase dela. Enfim. Fora isso, eu acho que de sintomas, mais nenhum, gente. Foram esses que eu passei. Diferente do da Maiara, né? Já faz. Eu não sei nem direito comparar, porque o da Maiara eu não lembro muito bem. Mas eu sei que os sintomas que eu sentia da Maiara era muito enjoo, tontura, moleza, sono, porque lá era calor, né? E acho que era isso. E sede, gente, eu senti muita sede no começo. Nossa, eu tomava muita água, brincando uns 3, 4 litros por dia, porque eu tenho. Minha garrafinha era pra estar aqui. E eu tenho uma garrafinha de 500 ml. E às vezes, né, durante o dia eu falo, nossa, eu já tomei umas 3, umas 4. E eu lembro que eu tava calculando que eu tomava mais ou menos isso. E eu sentia muita sede. Parecia que não saciava. E ao mesmo tempo que entrava, saía, né, gente? Isso eu sempre fui. Banheiro, água e banheiro sempre se encaixaram em mim, na minha personalidade mesmo normal. Só que 3 a 4 litros era muito. 2 litros já era, né? É o meu comum. Agora 3 a 4 foi estranho, mas eu bebi muita água no começo. E é isso, gente. Fechei os sintomas. Vamos agora para o exame começo de pré-natal. Então, nossa maior preocupação, sangramento. Assim que a gente descobriu, eu ainda estava iniciando o plano de saúde, se eu não me engano, faltava acho que um mês para chegar, o plano de saúde empresarial que eu tenho. Então, como faltava um mês, eu queria correr atrás logo para poder saber, né, o que estava acontecendo comigo. E eu achava que o SUS ia me acolher completamente, porque as coisas mudam, né? Da fase da Maiara que eu passei pelo SUS e foi tranquilo, fui bem atendida, nossa, foi tudo certo. E aqui no Paraná eu esperei muito, muito desse SUS. Eu falei, nossa, esses primeiros meses aí que eu não vou ter o plano, se for bom, né? Eu nem preciso me preocupar em usar plano. Tadinha de mim. Pobre coitada. Quando eu passei no primeiro, né, consulta, que aí eu fui lá, fiz o teste, aí eles me deram uma guia para fazer um beta-HCG de sangue. E quando eu fiz e deu positivo, no dia seguinte eu voltei lá no postinho para poder marcar, né, um início de pré-natal. Eles marcaram para depois de uma semana. E mesmo eu avisando ali na recepção, conversando com as enfermeiras, enfim, elas estavam vendo a situação de que eu estava com sangramento e estava preocupada com isso, né? De ter que esperar mais uma semana só pra, né, ver o que eu ia fazer, o que ia acontecer. Daí elas falaram, não, mas é só daqui uma semana mesmo. Aí eu,
tá, né? O que que me resta? Nada. Se tiver algum sangramento mais forte, eu vou ter que correr pro UPA. E foi isso, gente. Aí, nessa outra semana, eu fiquei esperando, né, a data, acompanhando tudo, guardando tudo, né? Eu registrava algumas coisas pra, né, poder mostrar se pedisse, enfim. Cheguei nessa consulta, o que que me acontece? Eles não dão a mínima pra mim, tava lotado, porque eles estavam fazendo vacinação e estavam atendendo as gestantes, né? Tanto de início de pré-natal quanto pré-natal comum, então tava cheio, né? Normal, tranquilo, eu sentei lá e fiquei esperando o meu momento. Quando eles me chamaram, simplesmente me entregaram a carteirinha de gestante. Gente, eu acho que eu nem tenho mais o livrinho de gestante daqui. Depois eu posso mostrar, se vocês quiserem. E ficou, tipo, só com aquele primeiro momento. E depois eu guardei pra eu guardar. Tá aí. Eles fizeram todas as anotações, fizeram aqueles testes do dedinho em mim. Enquanto eles estavam fazendo aqueles testes de HIV, não sei o que, no dedo, eu fui comentando, né, que eu estava no sangramento, que eu precisava de acompanhamento, que eu estava preocupada. Não deram a mínima, não ouviram, falaram que hoje é só só para fazer a carteirinha, não sei o que, e te encaminhar para fazer alguns exames, né, que aí eles estavam pedindo exames de sangue mais profundos, e enfim, e nem a doutora me atendeu. Aí o negócio começou a pegar, porque aí eu falei, meu, gente, peraí, vocês só vão me dar essa carteirinha, vão fazer esses testes e pronto. Como é que acontece? O que eu faço? Por onde eu corro? Porque eu tô com esse sangramento, tô com cólica, tô com isso, tô com aquilo. Ai, moça, você vai ter que esperar. Vai ter que esperar a data da próxima consulta. Daí eu comecei a ficar nervosa, gente. Eu fiquei nervosa, só que quando eu tô aprendendo, né, a colocar pra fora. Só que naquele momento me assustou aquele tratamento. Eu falei, não, gente, não é possível. E eu vou embora assim. Daí elas fizeram lá a carteirinha, me deram e falaram pra mim passar na recepção e marcar a consulta. Na recepção, que a médica retornou e falou, eu esqueci do ácido fólico, me chamou numa salinha, falou que ela tava muito pressionada, que não sei o que não é sempre assim, que as coisas são diferentes, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, eu só quero o ácido fólico e eu estou preocupada com o sangramento. Eu só queria saber o que eu posso fazer, o que dá pra... enfim, alguma coisa, né, pra onde eu possa correr por enquanto. Até porque mesmo eu comecei a ficar tão nervosa que eu falei assim, gente, eu nem tô preocupada, que daqui a pouco vai chegar meu plano, vai ficar tudo bem. Eu só quero correr atrás, ver o que tá acontecendo, porque, né, esses sangramentos aí não são normais. O que eu posso fazer pra você agora é te pedir pra você ir no UPA. E no UPA, eles, se, né, verem que realmente precisa, eles vão te encaminhar pro Rocio, que é o hospital de lá, né, que atende um pouco, né, de maternidade, atende de tudo. E aí, no Rocio, você vai conseguir os exames que você precisa ver pra ver se tá tudo certo, porque aqui agora eu não vou poder fazer muita coisa, e se eu puder, se eu te der um papel, alguma coisa, vai demorar mais ainda até você conseguir todos os exames. Eu falei, então tá, né? É essa a orientação que eu queria. E aí eu saí de lá e fui pro UPA. Daí eu, né, fui atendida por eles lá no setor de emergência. Falei tudo que eu estava sentindo, tudo que tinha acontecido. E a doutora realmente falou assim, olha, eu vou ter que te encaminhar pra lá, porque aqui eu não tenho os equipamentos certos, né, de uma ultrassom, para fazer um exame de sangue, de beta-HCG, para ver como é que tá sendo, porque eu já tinha feito só que ela ia ter que acompanhar, né, o restante. Por quê? O beta-HCG pode aumentar ou pode diminuir, pode ser um aborto, né, pelo sangramento, porque sangramento numa gestação, eles têm que entender como um aborto. Por mais que, né, existam casos de pessoas que menstruam normal, que, né, menstruação, né, eles têm o sangramento, né, só que é um sangramento um pouco mais leve, e tem um bebê normal, tranquilo, saudável, e é isso aí. Só que eles têm que levar como aborto. Então, desde o começo ali no UPA, então foi encaminhado como um aborto, né, porque tava tendo sangramento.
Então, né, o encaminhamento chegou, fomos para o Rossio. No Rossio, lá eles já me fizeram outro beta-HCG e fizeram a primeira ultrassom. Nessa primeira ultrassom, o meu útero ele estava espesso, ele estava um pouco inchadinho, só. Não tinha nada que dissesse assim, nossa, tem um bebê, você está realmente grávida, não é um aborto. Então eles ficaram bem preocupados, né? Olha, realmente, pode ser um aborto ou pode ser um bebê chegando bem novinho, bem recente. Aí, gente, eu acho que aquela semana foi bem desesperadora, sabe, pra gente. Eles pediram para que a gente acompanhasse, né, na próxima semana. Eu não lembro a data que eu fui, mas eu acho que eu fui, uma segunda ou terça-feira. Então, na outra segunda ou terça-feira é pra gente voltar lá para refazer os exames. Então, nessa uma semana eu fiquei totalmente assim, sabe, sem rumo. A gente não sabia se contava para todo mundo, a gente não sabia se abria ou, enfim. Eu sei que eu contei para minha mãe porque eu precisava de alguém para me orientar, precisava conversar, precisava. Aí eu contei para minha mãe, se eu não me engano, eu contei para minhas tias ou para minha tia, para uma delas. Eu contei, né, para pouquíssimas pessoas, só as mais íntimas mesmo. E no meu serviço eu tive que contar, né, gente, porque além de já ter entregue, né, o papel lá pra eles, eles viram, né, que eu tava grávida. Também, tá, por esses momentos de pandemia, eles estavam afastando as gestantes. Então, como eu tava gestante, eles iam ter que me afastar, então eu já tive que contar ali para eles resolverem todas as burocracias, né? Que aí o governo tava assumindo, não sei o que, não sei o que, e foi resolvido tudo isso no serviço. Já me afastaram, já fiquei certinho e só me preocupei com os exames. Aí toda semana eu ia lá para fazer repetir o beta-HCG e o ultrassom. Então o primeiro ultrassom, gente, tava só inchado, gente, tava bem inchadinho e é isso aí. Nada demais, do tipo, ó, é uma gravidez. Primeira, né? E o primeiro beta-HCG estava em 1249. Aí no Rossio eu fiz a segunda, que deu 2.634. Então estava aumentando o beta-HCG. Isso era um bom sinal, só que não havia bebê. No seguinte, voltei lá, refiz o exame de sangue e o ultrassom. Começou a aparecer uma vesícula vitelina. Ó, aqui, ó. Bem pequenininha, gente, olha. No segundo ultrassom apareceu parecia um saquinho gestacional, mas eles disseram que era vesícula vitelínica. Ainda estava muito novinho, nada de bebê dentro, só a bolinha mesmo, ó, gente. Sei que dá pra ver aí certinho, mas ó, dá pra ver só a bolinha mesmo. E o terceiro beta-HCG, gente, eu fiz pelo particular também. Para levar para segunda, né? Para segunda avaliação do médico lá no Rossio. Por quê? Eu fiz a primeira e aí saiu dias depois. Aí na segunda eles iam ver a primeira. Então eu falei, vamos fazer um dia antes, que aí eu já levo para ele uma certa, né? Porque até eles fazerem lá, é só na outra semana que eles vão poder ver, né? Aí a gente fez. E aí esse terceiro, então, terceiro beta-HCG deu 8.095. Lá na ultrassom já deu pra ver que tava começando alguma coisa. Eles falaram assim, olha, não vamos mais fazer, né, nenhuma ultrassom, a gente vai esperar um pouco mais. Então a gente recolheu o seu sangue hoje, já vai dar pra ver o aumento, né, do beta-HCG. Daqui a uma semana você vem aqui só para retirar o beta-HCG e passar com a gente, mostrar tudo mais, só que a gente não vai fazer mais a ultrassom para não emitir tanta radiação pro bebê, né? Porque toda semana eu estava indo lá fazer. Então,
se eu ficasse fazendo mais, ia passar mais radiação pro bebê e desnecessário, né? Que dava pra acompanhar pelo beta-HCG. E esse último beta-HCG que deu 12.146. Então, tipo, tava aumentando. Só não dava pra ver o bebê ainda, não dava pra ouvir o coração. Então, assim que a gente levou esse último, ela falou assim, olha, dá um tempo, espera mais umas 2 semanas, porque realmente o coração só começa a bater depois de um certo tempo, então vai ser desnecessário essa preocupação de vocês. E tá tudo encaminhando para que vá dar tudo certo, começar uma gestação normal. Aí chegou o dia pra gente fazer o ultrassom, né, que aí a gente já podia provavelmente ouvir. A gente já conseguiu, né, dar entrada no pré-natal pelo plano de saúde, aí a gente foi atendido pela doutora, ela examinou, ela fez tudo certinho, fez os procedimentos, pediu exames de sangue, de não sei o que, o ultrassom e, né, foi avaliando a gente, porque no começo eu tava tomando ácido fólico e no Rocio, gente, eu esqueci, o médico fez a primeira ultrassom e ele já me receitou o tal do Ultragestan para eu começar a tomar, que é um comprimido que traz o hormônio a progesterona, né, que geralmente é o que causa o sangramento, né, falta de progesterona. E eu comecei a passar, né, esse medicamento, introduzir, né, porque é uma coisa bem desconfortável. Eu passava, se eu não me engano, de 12 em 12 horas. No primeiro mês eu passei de 12 em 12 horas. E aí a médica já, né, a gente já passou tudo pra ela, tudo que aconteceu, que eu estava tomando o ácido fólico, mais esse Ultragestan. Daí ela me passou um outro remédio, porque eu disse pra ela que aquele ácido fólico tava me deixando muito nervosa, muito enjoada. Nossa, sabe, o ácido fólico que eles deram era forte, sabe? E tava me causando muitos sintomas. Daí ela trocou por uma vitamina, né? Não poderia naquele momento, tudo mais, não é? Mas como eu tava tendo muitos sintomas, muito, né? Não tava dando certo, daí ela falou, vou passar uma outra vitamina aqui que vai ter a mesma função e tudo bem. Aí chegou o dia para ir ver esse bebezinho e ouvir o coração que a gente tava tão ansiosos. Jesus amado. Aí, graças a Deus, olha, o nosso bebezinho saiu na fotinho, deu pra ouvir os batimentos, deu pra ver o saco gestacional, a vesícula, né? Que não, olha como tava no comecinho, gente. Na gestação da Maiara eu não vi essa vesícula vitelina. Foi só o saquinho gestacional e o coraçãozinho batendo, tudo normal, já tava bem avançada. Esse não, a gente teve todo o processo desde o comecinho. Então é isso aí. E na hora que a gente viu realmente o coração batendo, tudo certinho, aí a gente falou, meu Deus. Aí caiu a ficha, que aí começou a passar todo aquele momento de desespero, gente, porque a gente tava muito preocupado com tudo que tava acontecendo. Foi um mês assim intenso, né? Porque a cada semana que eu ia lá no hospital, a cada ultrassom, a cada beta-HCG, e era muita coisa movimentando a gente. Eu não conseguia parar direito para pensar, raciocinar. Eu só queria, né, que tudo desse certo e tudo tivesse bem. E foi isso, gente. A gente ficou esse mês assim bem bem avançada. E desculpa pelas ordens das coisas, porque algumas coisas eu fui esquecendo, mas eu fui comentando aqui com vocês de volta. Esse foi meu último ultrassom do primeiro trimestre, porque como eu já tinha feito muitos, a minha médica resolveu não fazer mais, né? Porque aí, né, dá um tempinho pro bebê crescer, porque agora tá muito novinho, não sei o quê. E ficar passando muita radiação, né? Dá um tempo.
Daí eu tive que dar um tempo sem fazer ultrassom, eu fiz só os exames de sangue, e aí eu esperei resultado, levei lá pra ela, tava tudo bem, tudo tranquilo, comecei a tomar a vitamina. Com o Ultragestan, começou a dar uma melhorada no sangramento, só que eles não paravam, né? Eles continuaram bem pouquinho, sabe? Vinha uma finura de nada, mas vinha. E então a gente continuou tomando, né? Eu estou tomando até hoje praticamente, porque a indicação, né? Enquanto tem borra de café, enquanto tem todos esses procedimentos, tem que tomar. Então, estamos tomando aí até hoje esse Ultragestan. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o bebê tá super bem. Então, vai entender o que aconteceu, né? Foi realmente um susto, entramos em pânico, foi, né? Muitas coisas passaram na minha cabeça. Eu queria muito, gente, ter feito cada vidinho, cada coisinha, tudo certinho. Só que, nossa, nesse meio de desespero foi difícil avisar as pessoas, né, que estávamos grávidos, conversar com todo mundo, né, anunciando que estávamos grávidos. Com tudo isso acontecendo, sabe, foi muito estranho. E, nossa, até hoje lembrando assim e falo, gente, como pode, né? É a mão de Deus. E eu recebi a minha carteirinha de gestante, né? Que no particular que eu estou passando com ela é essa daqui. No SUS daqui é a cadernetinha. Só que essa cadernetinha, como eu só fiz aquela primeira consulta meio esquisita, eu acabei largando ela no fundo da gaveta. E só tô segurando essa com a minha médica até hoje. É isso, pessoal. Resumidamente, foi esse o meu primeiro trimestre de gravidez da segunda gestação. Eu acho que eu não esqueci nada. Eu esqueci de algumas coisas, mas fui retomando, fui voltando nas histórias aí um pouco. Ficou um pouco bagunçado, mas a gente se organiza aí, né, gente? Dá um descontinho, porque eu já tô bem avançada na gravidez, tô tentando relembrar o que eu passei naquela época. Beijo, fiquem com Deus, deixe seu joinha, deixe seu comentário, se vocês quiserem, né, tiverem alguma dúvida sobre sangramento, sobre Ultragestan, sobre, enfim, alguma coisa que eu tenha esquecido. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.